Bucha, nos arredores de Kiev. Luca Bassani, ao vivo com a gente. A Ucrânia fala em tentativa de extermínio por parte da Rússia, Luca. Pois é, Kalina. Recentemente a gente teve acesso a várias imagens muito fortes da cidade de Bucha, que estava sob o controle russo desde o começo da guerra, desde o início de março, e agora com a saída de algumas tropas e também a recuperação de algumas cidades por parte do exército ucraniano, tivemos acesso a novas imagens e puderam ver quantas pessoas foram mortas nesse que é chamado de um massacre. Cerca de 409 pessoas morreram em uma situação assim calamitosa, quando a gente vê que foram utilizadas técnicas muito violentas do exército russo. Os russos negam a participação ou negam que tenham tido como objetivo massacrar uma população civil, mas as imagens mostram algo totalmente diferente. Realmente isso ainda vai repercutir, pode interferir nas rodadas de negociações que teremos na semana que vem e, de qualquer maneira, também mostra a violência empregada nessa guerra que tem vitimado tantos civis também por todo o país. Luca Bassani, o Papa está pensando em aceitar esse convite do presidente Volodymyr Zelensky em Kiev. Como que você analisa? E a expectativa é que esse encontro possa acontecer? Bom, Maicon, o Papa Francisco está visitando a ilha de Malta nesse final de semana e, obviamente, se tratando de uma das questões mais importantes que temos na Europa no momento, a guerra da Ucrânia, muitos jornalistas o indagaram sobre esse convite. Ele disse que é sim uma possibilidade. Nós sabemos que o Papa Francisco, em outras ocasiões, também já falou abertamente contra guerras violentas pelo mundo, tentou ser um intermediário nas negociações entre Israel e Palestina, entre a questão do embargo econômico americano na ilha de Cuba e também agora também tendo protagonismo, já tentou falar com o chefe da Igreja Ortodoxa, o sacerdote da Igreja Ortodoxa em Moscou, para tentar talvez criar uma ponte, né, na qual a Igreja Católica também tem certo protagonismo. Não sabemos se essa viagem vai acontecer, envolve muitas variáveis e uma logística bastante complicada, levar o chefe da religião talvez maior do mundo, né, 1 bilhão e 200 milhões de fiéis da Igreja Católica em todo o mundo. Então, acredito que tem que ser analisado de maneira um pouco mais cautelosa, mas ele demonstra vontade. Eu acredito que, se for, é um grande símbolo da tentativa de promover a paz no continente europeu, que mais uma vez se vê perdido no meio de uma guerra. Luca, Felipe Bueno também participa da conversa. Tem uma pergunta, Felipe? Luca, boa tarde para você aí já, né? Um grande abraço. Essa situação que você descreveu consolida, né, uma conversa que a gente teve ao longo da semana passada e uma conversa bastante pessimista, né? Porque lá atrás a gente já falava que o anúncio, né, de que a Rússia supostamente diminuiria a intensidade dos ataques, talvez tivesse sido recebida com um pouco de pressa, né, por muita gente que estava otimista. Então a semana mostrou que nós estávamos certos na nossa cautela. Eu comecei a pesquisar alguma coisa de imprensa internacional e a minha pergunta é exatamente com relação a essa mudança de temperatura que eu já comecei a perceber, você até passou por isso nessa sua última resposta, com relação a veículos de imprensa internacionais, especialmente europeus, é claro, especialmente do oeste, mas também do centro da Europa, com relação à piora da situação de guerra e da possibilidade de acordo, e não a melhora que alguns sentiram na semana passada. Você já está percebendo isso por aí? Você já sentiu esse cheiro de desânimo no ar? Mais desânimo ainda no ar? Um abraço a você também, Felipe. A gente tem acompanhado aqui na Alemanha também, não só a imprensa alemã, mas a imprensa italiana e francesa, são as três maiores, digamos assim, do continente, mostram que essa guerra, apesar de todos quererem a paz e se falar muito de sinalizações, eles não passam de acordos verbais, o que limita muito a atuação ou a garantia de que a paz será selada, um cessar-fogo permanente será travado e, consequentemente, uma retirada das tropas russas do território ucraniano. A gente vê também que muito se via no começo essa movimentação da sociedade civil pressionando os governos para impor as sanções, para fazer qualquer tipo de pressão sobre a Rússia e os oligarcas e as pessoas mais importantes que dão sustentação ao governo Putin, e ao mesmo tempo nós vemos que isso diminuiu porque
já estamos passando por um momento de forte inflação aqui na Europa, cerca de 7,5% em muitos países, a Alemanha 7,3%, o que é uma novidade nos tempos atuais, pelo menos no tempo do euro aqui na Alemanha, até na crise de 2008 não chegou a tanto os preços dos combustíveis, e os governos sabem que impor mais sanções, por mais que a guerra continue ainda violenta, significa também ter problemas internos em cada um dos países. Por isso que a gente vê que isso esfria, e eles também são muito cautelosos quando dizem que a paz já está encaminhada. Ainda falta muito para isso acontecer. A gente sabe que é um jogo de xadrez na política internacional. Cada um dos participantes quer sempre pensar em todas as possibilidades dos próximos movimentos, e a Rússia faz isso de forma habilidosa. Apesar de estar encontrando contratempos, é importante mencionar que eles não esperavam que a guerra demorasse tanto, que custaria tão caro e que poderia ter um impacto econômico tão grande, como a gente está vendo, o PIB da Rússia pode cair 15% em 2022, mas eles não vão sair dessa guerra com as mãos abanando. Então, esse otimismo exagerado, ele não é algo positivo, porque acaba iludindo as pessoas, principalmente os ucranianos que estão lá, e eles sabem do terror que é essa guerra, de todos esses massacres que estão sendo revelados agora, que algumas cidades foram recuperadas, e os próprios ataques novos em regiões que antes não foram atacados. Hoje vimos de manhã o ataque em Odessa, que é uma outra cidade super importante na costa, e isso coloca então em xeque toda aquela ideia que a gente tinha que a guerra poderia caminhar por um fim, apesar das sinalizações serem positivas, ainda é muito cedo para falar que vai acabar. Então, Luca, aproveitando que você falou sobre esse ataque de hoje de manhã em Odessa, nós noticiamos, mostramos imagens que Luiz Kawaguchi mandou aqui para a gente, imagens fortes, né, desse bombardeio no porto de Odessa. Quero saber, tem novidades, atualizações sobre isso? Já se sabe se existem vítimas? Houve novos ataques? Olha, Kalina, por enquanto, as autoridades ucranianas falaram que não houve nenhuma vítima, foi uma instalação perto do porto, então não foi numa área civil, numa área onde há residências ou escolas, enfim, como a gente viu acontecer em outros momentos da guerra, mas isso já levanta muita preocupação para toda a população de Odessa, porque eles sabem da importância dessa cidade. Se em Mariupol, que é uma cidade menor, que ofereceu resistência, os russos aplicaram tanta violência, ação política, imaginam que possa se repetir algo também em Odessa. Por isso que muita gente está deixando a cidade por medo desses ataques se tornarem mais frequentes, e sabem que não é algo positivo ver uma das únicas cidades até agora que estava relativamente segura, mais uma vez atacada, dada a importância também econômica disso, né? Ainda bem que não houveram vítimas, mas nós sabemos que é bastante possível que esses ataques se tornem mais frequentes nessa região, entre Odessa, Mykolaiv, outras cidades muito importantes aí no litoral ucraniano, no Mar Negro, e que pode mostrar que essa guerra está, como eu disse, longe do fim. Luca Bassani, da Europa, com as últimas notícias da guerra na Ucrânia. Obrigada, Luca. Você volta ao longo da nossa programação.